após conversa com Trump, e que uma ação militar, portanto, no território mexicano contra cartéis foi descartada por enquanto. Nessa ligação, os dois trataram principalmente sobre segurança e esforços para reduzir o tráfico de drogas, e a declaração foi dada durante a chamada Mañanera, que é uma entrevista coletiva diária que virou habitual na presidência mexicana sob o antecessor da Sheinbaum, que é o Andrés Manuel López Obrador. A presidente mexicana também escreveu nas redes sociais que os dois, ela e o Trump, discutiram ações de segurança que respeitem a soberania do México, redução do tráfico de drogas e comércio e investimento. Na publicação, a presidente disse que a colaboração e cooperação dentro de um quadro de respeito mútuo sempre produzem resultados. No domingo, Marco Rubio, secretário de Estado, conversou com o ministro das Relações Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, do México, sobre a necessidade de uma cooperação mais forte para desmantelar as violentas redes narcoterroristas do México e interromper o tráfico de fentanil e armas, disse um porta-voz do Departamento do Estado. Bom, Dani, as ameaças do Trump são diárias praticamente, né? Tem Groenlândia, tem Irã, tem México, muita gente na mira. Bom, eu acho que tem uma questão que abarca tudo isso que você traz, Sarza, que é a naturalização do discurso de tomada de território ou poder por meio da força, né? O presidente Donald Trump publicou uma imagem, né, que eles sempre falam, é muito engraçado, né, porque tem uma certa, em especial a extrema-direita, né, sempre falou muito contra o politicamente correto, né, especialmente para justificar, por exemplo, o que Trump faz como piada, se colocando como presidente interventor da Venezuela, né? E aí, de novo, não está em questão a qualidade da gestão do ditador Nicolás Maduro, pavoroso, mas a maior potência bélica do mundo ingressar num país, violar seu território, com 150 helicópteros e uma série de embarcações, capturar o presidente de turno, não reconhecer a oposição que lá atrás ele disse que era vencedora da eleição como fiel depositária do poder, e, ao contrário, manter toda a estrutura que estava por baixo deste ditador para dizer quem vai cuidar do seu petróleo agora sou eu. Quando você olha, né, o Trump falando que a Groenlândia tem dois cachorros para defender e é só, ou que o México também ele pode fazer incursões terrestres no México, ameaça a própria presidente, essa não tem qualquer tipo de dúvida sobre a legitimidade da eleição dela, pelo contrário, Cláudia Sheinbaum é um quadro que tem ganhado simpatia da direita e da esquerda mundo afora. Então, assim, naturalizou-se tratar, né, o presidente dos Estados Unidos como, sinceramente, imperador. Está se portando quase como uma espécie de Napoleão. É uma regressão muito brutal. Trump flerta com um ambiente muito perigoso, que é o de tentar impor aí, de novo, com naturalidade, algo que já levou a humanidade para o precipício, não para a beira, mas para o precipício. O direito internacional não existe para fazer, Sarza, já concluindo aí e devolvendo a bola para você, o direito internacional não existe para proteger as superpotências, existe para lembrá-las do resultado de incursões com base na força para a humanidade como um todo. Não é que está tentando um experimento inédito, está tentando algo que, uma vez naturalizado, uma vez transformado em conflito regional, uma vez espraiado, arrastou a humanidade como um todo para o buraco. Flerta ou adota ou busca ou encaminha-se por um caminho, fazendo aqui uma redundância, já conhecido e infeliz. Muito, Dani. E, nesse sentido, ele publicou também uma imagem nas redes sociais. Imagem de inteligência artificial, né, mas que ele aproveitou para
compartilhar com os seguidores, que é uma imagem fake da Wikipedia que mostra o próprio Trump como presidente interino da Venezuela. A gente sabe que houve toda aquela remoção do Nicolás Maduro, né, na Venezuela, que a atual presidente interina é uma integrante do governo Maduro, né, a Delcy... Eu não vou nem falar, porque senão eu vou virar meme também. A interina, a Delcy, né? Qual que é o nome dela? Delcy Rodrigues. Obrigado. Eu ia sair qualquer outra coisa. Mentira, ia sair Gonçalves também, como é a primeira coisa que veio à cabeça, né, da gente. Mas enfim, eu estou aqui só para te falar, Dani, que o Trump se coloca mesmo nessa função, né? Ele se coloca como alguém que pode assumir, é só mesmo presidente interino da Venezuela, é isso, e agora eu vou mesmo atacar o Irã, porque é isso também, e assim vai, né? O Irã que está mergulhado numa guerra civil praticamente já, né? São mais de 600 mortos. Uma contagem sobre a qual a gente tem zero certeza, porque o regime iraniano é um regime teocrático, ou seja, né, a igreja no centro de tudo, com o Ayatollah Khamenei desmoralizado, inclusive por conta da incursão, do alastramento do conflito em Gaza. Vejam como é que a gente está vindo, né? O Hamas, o grupo terrorista, invade a região de Israel, mata, estupra, queima e sequestra uma série de israelenses. Israel declara guerra contra o Hamas, mas mata mais de 40 mil civis em Gaza. Gaza fica aos escombros, o Hamas também, mas a que preço? Com as pessoas famélicas, sem ter onde encontrar comida, sem ter qualquer tipo de infraestrutura para poder sobreviver. Estão vivendo de ajuda humanitária. No conflito em Gaza, decide-se Israel, Benjamin Netanyahu, aliado de Donald Trump, acabar com os grupos que ele entende serem satélites do Hamas, e também aquele que ele entende ser o principal financiador desses grupos, o Irã. Bombardeia o Irã. E aí o conflito Irã e Israel, que, né, a gente pensava que podia ser o fim do mundo, ganha contornos ainda mais dramáticos quando, em socorro de seu aliado, que não estava passando aperto, pelo contrário, o Irã se mostrou muito mais frágil do que vendia ser, o Trump vai lá e usa a mãe de todas as bombas, salvo engano, era assim que era conhecido, um armamento pesadíssimo para, segundo ele, inviabilizar qualquer capacidade que o Irã tenha de enriquecer urânio. Sai os Estados Unidos disso, por óbvio, deixa o conflito, o fato de o Irã ter se mostrado muito menos capaz de reagir a uma ofensiva israelense do que dizia ser, o regime teocrático, que é pavoroso, sai arrasado. Tem a sua imagem de intocável arrasada. Na esteira e aí eu vou tentar me conter aqui, né? Ter a polícia dos costumes que matou uma jovem porque ela estava com o véu mal posicionado. Então a gente vem de anos em que a sociedade iraniana já se levanta de soluços em soluços contra esse regime teocrático. E agora, com a imagem arranhada, a coisa descambou de vez por lá. É nesse mundo, Diego, com a Rússia fez uma incursão brutal sobre Kiev de novo. De novo, a capital da Ucrânia, o que não é trivial. É nesse mundo tão tomado por conflito que Donald Trump vem naturalizando a ideia de que chegou lá, tirou o Maduro e agora o presidente da Venezuela é ele. Pois é, e nesse contexto ainda dramático, né, Dani? Você citou os preços. Hoje a nossa Eliana Jorge, que faz aqui um trabalho especial para o UOL, ela mostra na reportagem, por exemplo, que a caixa de ovos está custando, salvo engano, R$42, né? Isso, o equivalente a R$42. Uma caixa grande de ovos agora está a $8, é o equivalente a R$42. Estou falando do centro de Caracas.
De acordo com o Banco Central da Venezuela, a cotação do dólar nesse fim de semana estava em 330 bolívares. No paralelo, chegou a 700 bolívares. Com isso, o salário mínimo do país, que antes equivalia a 3 dólares, despencou agora para 42 centavos de dólar. Dani, salário mínimo de 42 centavos de dólar é assim, para morrer de fome, né? Para morrer de fome. A situação na Venezuela é muito grave. E aí, de novo, né? O que a gente qual é a reação imediata de quem detém? A Venezuela, gente, viveu uma crise de desabastecimento. Vamos entender qual é o desmantelo do Hugo Chávez. Ideias comprovadamente erradas, quando você as adota achando que elas vão levar a um resultado diferente, costuma ser um sinal de loucura, de insanidade. É o que diz o ditado, né? Você tentar a mesma coisa que já deu errado antes, achando que ela vai levar a um resultado diferente agora, é um sinal de insanidade. É um ditado. O Nicolás Maduro, ele decidiu tabelar preço. Vamos voltar lá atrás, tá? Anos atrás. Inclusive de arroz, por exemplo. Isso não estou tirando um exemplo hipotético, é real. Há um ponto, Sarza, em que simplesmente não valia mais a pena para o agricultor plantar, fazer a semeadura, fazer a rega, fazer a poda, tirar a colheita, construir o silo, porque o preço que o governo mandava ele vender não pagava o custo da produção. Então você parou de ter arroz nas prateleiras. A crise começa a ficar evidente a partir daí. De lá para cá, o desmantelo da economia na Venezuela é evidente. O problema é a intervenção feita pelos Estados Unidos levou uma melhora na vida da população? Não. O efeito imediato de quem detém diante da incerteza, eles não sabem nem quem manda no país. O presidente dos Estados Unidos está fazendo piada dizendo que é ele e falando sério dizendo que é ele que vai explorar, que é ele quem vai gerenciar e que é ele que vai dizer aonde será investido o dinheiro do petróleo. Na incerteza que você faz, você puxa o freio. Quando você puxa o freio, o preço vai para onde? Para o céu. Assim, e a gente que viu, num primeiro momento, por conta da expectativa dos venezuelanos de que a coisa fosse melhorar, não haver uma crise humanitária migratória, agora já percebe, por exemplo, o governo brasileiro tendo de mobilizar mais efetivos para ficar atento ao que vai acontecer nas fronteiras, principalmente ali em Roraima, onde tem um grande centro de acolhimento aos venezuelanos que estão fugindo da fome. Fala, querido. Você tem uma apuração sobre o governo Lula, né, nesse contexto de ingerências do Donald Trump? Porque começou um debate, ele ainda é muito de bastidor, é um debate ainda muito técnico, fechado entre aqueles que estão acompanhando a evolução dia a dia, né, dessa escalada de tensão. E eu não falo só de Trump, mas é que quando você tem os Estados Unidos se envolvendo, é meio inédito o que está acontecendo, tá? Na Segunda Guerra, os Estados Unidos, eles entram quando a Alemanha já estava lá arrasando, os britânicos pedem um socorro, os americanos saem em auxílio do chamado velho mundo, né? Mas o que está acontecendo agora dos Estados Unidos iniciando... Porque, veja, você já viu ataques dos americanos ao Iraque, à Líbia, não é disso que se trata, mas é que ele está iniciando, aparentemente, ele insinua um conflito de alcance regional. Ele só agiu na Venezuela, mas sinaliza, posso ir no México, eu posso ir em Cuba, né? Ele já fez várias ameaças aos cubanos e sugeriu que Marco Rubio assuma o governo de Cuba. Então, quem está olhando essa movimentação fala, veja, taxar a América Latina como zona de paz, porque o que é isso? Há um acordo de não produção de armamento de destruição em massa para a região. Esse é o aspecto prático dessa declaração. Talvez não tenha sido a melhor decisão, porque hoje está ficando meio claro que o mundo só respeita quem tem bomba.